Oi gente, bom dia! Começando mais um vlog pra vocês aqui no canal. E nesse vlog não vai ser um vlog assim do dia inteiro, mas acordei, hoje é um domingo. Vou mostrar um pouquinho pra vocês agora de manhã e tal, depois vou dar uma saidinha. E quando eu voltar, depois do almoço, eu preciso gravar um vídeo, mas eu preciso também fazer planejamento. Na verdade, acertar algumas coisas no planejamento e fazer algumas coisas da escola. E como vocês estão me pedindo muito pra mostrar mais como é que eu tô fazendo planejamento, como eu pego ideia, enfim, eu falei, bom, vou mostrar um pouquinho nesse vídeo. Depois eu posso, claro, fazer um vídeo mais estruturado, dando dica de planejamento, enfim. Mas eu achei legal mostrar assim na prática também, e mostrando como eu tô fazendo, que eu tô aprendendo também, né, gente? Eu não faço nada... Ai, super já sei o que eu tô fazendo. Eu vou fazendo, vendo o que tá dando certo, o que eu vou ajustando e tal. Então eu vou contar pra vocês um pouquinho como é que tá isso. E agora são 9h17. Eu acordei tipo umas 15 para as 9 mais ou menos, e eu fui dormir ontem 10 horas. Só pra vocês terem uma noção de como eu tô cansada. Não se enganem, tá? Tipo, justamente, eu tenho toda essa vibe, tipo, tá, ter uma rotina mais leve e tal, tentar levar tudo de boa, mas minha rotina tá muito cansativa, gente. Eu fico na escola de manhã, de 8 a meio-dia, sendo que é bem longe aqui de casa. Depois eu corro pra outra escola, tenho 15 minutos pra almoçar, contados no relógio, e depois já tô na outra escola de 1h15 às 6h15, depois que eu chego em casa, umas 7, e eu tô assim, ó, 100% morta. Então, o meu ideal é sempre descansar final de semana. Mas, como eu tô chegando 7 horas em casa morta, eu geralmente sento no computador, resolvo uma coisa muito rápida, tipo, meia horinha assim, respondo alguma coisa, vejo se é uma coisa da escola pra responder, pra fazer pro dia seguinte. E depois eu já vou descansar, vou jantar, vou lavar a louça, vou cuidar da casa e de mim, né, claro, e ficar com o Pablo também. E final de semana eu tô tirando um dia pra descansar total, que foi sábado, que foi ontem, que eu não fiz nada. Mentira, eu fiz reunião de planejamento da outra escola, da escola que eu sou professora auxiliar, eu fiz reunião de planejamento ontem. Enfim, e aí hoje eu tenho que gravar vídeo, responder coisas do canal, responder DM de vocês, que eu também tô respondendo só no final de semana. Enfim, várias coisinhas aí. Mas ainda é domingo, né, galera? Então agora o que eu vou fazer é tomar um café da manhã e vou dar uma voltinha ali na lagoa, que eu acho que é bom, assim, eu tô precisando ver um pouco de natureza, ficar um pouco ao ar livre, pegar um solzinho. Então eu vou lá e aí depois eu volto pra continuar esse vlog pra vocês. Gente, agora são 10 horas, tô indo ali na lagoa, dar uma andadinha. O que é esse short? Nossa, eu tô super sem roupa de exercício, essas coisas. Mas, enfim, o computador do Pablo tá ali, porque de noite, quando eu quero dormir, eu fui dormir 10 horas, aí ele vem trabalhar na sala pra não ficar me atrapalhando, tadinho. Veio trabalhar aqui no sofá. Mas é isso, mais tarde eu volto. Oi, gente, voltei. Agora já são 3h30, sentei aqui no meu computador, foi bom, consegui dar um passeio e tal, enfim, aproveitar o dia ao ar livre. Eu tô precisando disso também aos finais de semana, sabe? Fazer um programa que seja seguro e tal, tranquilo. Mas sair um pouco de casa e dessa cabeça de trabalho também, só de escola, casa, enfim, é bom pra eu dar uma arejada assim também, até trabalhar melhor depois disso, né? Aí cheguei em casa, tipo, 1h pouca, tomei banho, almocei, lavei a louça ali da cozinha, não consegui arrumar o resto da casa ainda, mas sentei aqui agora, são 3h30, pra eu poder começar realmente a estruturar tudo certinho pra essa semana.
O que acontece? Cara, eu não gosto de trabalhar final de semana, assim, no ideal não trabalharia. Eu até poderia, sabe, sentar, chegar e ficar, sei lá, de 7 às 9 resolvendo tudo da minha vida. Mas eu vou dormir 10, então eu sinto que eu só tenho, sei lá, 1 horinha ali de tempo livre todos os dias. Pra mim é muito pouco, tipo, eu não consigo jantar e assistir um episódio de série e ficar mais de boa aqui e tal. Então eu prefiro pegar um tempo no final de semana um pouco maior e deixar todo estruturado pra semana. Claro que tem uma pendência ou outra que às vezes tem que resolver. Tipo, sexta-feira, nas 2 escolas que eu trabalho, tem uma coisa que você manda pras famílias contando como é que foi a semana e tal. Isso é uma coisa que não tem como deixar preparado antes, porque é uma coisa que é pra você fazer na sexta, na quinta ou na sexta, contando algo da semana, né? Então eu gosto de sentar quinta-noite, já deixar pronto, sexta só separar as fotos e já entregar. Então tem essas pequenas coisas que, tipo, não tem muito como fugir disso, sabe? Tipo, que tem que acabar fazendo ao longo da semana. Vou colocar aqui pra luz ficar mais bonita. Mas enfim, sentei aqui agora e a primeira coisa que eu tô fazendo é, essa semana, final de mês, né? Eu tô gravando esse vídeo final de setembro. E todo final de mês na escola que eu tô trabalhando como regente, na outra também, mas enfim, nessa que eu trabalhei como regente, que é, eu tenho que focar nisso, né? A gente entrega uma pasta com os trabalhos, as atividades, as pinturas e tal que as crianças fizeram. E no meu caso, assim, é óbvio que eu faço coisas individuais com eles, né? Mas eu não sou aquela professora que vai fazendo um monte de folhinha pra criança de 2 anos, sabe? Pra mim não faz sentido nenhum isso, sou totalmente contra e tal. Então eu não tenho 30 milhões de trabalhinhos, assim, tipo, dessas coisas eu nem acho que é legal chamar de trabalho, de atividade, enfim, pra mim são propostas, experiências. Eu acho que eles têm que viver uma coisa muito mais concreta. Eu gosto muito de trabalhar com pintura coletiva, enfim. Mas eu fiz algumas coisas individuais também, porque eu acho que eles já estão conseguindo, eles estão acostumados e foi bem legal. Então o que eu tô fazendo é fazer aqui uma listinha de quais foram as pinturas. Eu fiz uma pintura do tema do mar, pra gente trabalhar as tonalidades do azul, do verde, dos mares e tal, as cores. E aí eu tô vendo quais crianças fizeram e se tem alguma que não fez ainda. Então tem uma criança aqui, por exemplo, que ela chega muito tarde, assim, tipo, cada criança lá tem meio que faz seu horário, né? De acordo, enfim, né, a cidade tá conseguindo fazer isso. Então tem uma criança lá que chega umas 10h30. E aí eu nunca pego o mês da atividade, porque já passou. E aí eu tenho que ver exatamente se eu faço com ela, eu consigo essa semana tirar um tempinho pra fazer com ela sozinha, enfim. Ou algumas crianças que faltaram num desenho que eu fiz com lixa também, que foi muito legal, uma proposta bem legal que eu estruturei. E aí tem 3 crianças que estavam doentes, não foram essa semana. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é essa lista pra eu ver exatamente o que falta de cada criança. Não que precise todas terem tudo, né? Claro, a criança faltou, é a vida. Mas eu vou tentar amanhã tirar o dia que ao invés de fazer alguma coisa nova, eu pegar essas crianças, se elas forem, e meio que acabar essas propostas, né? Explicar mais ou menos e elas poderem levar também pra casa na sexta-feira essas principais atividades, propostas que eu construí. E além disso também além de eu estar fazendo isso, eu também tô vendo a questão do planejamento em si, de ver essa semana o que a gente vai fazer. Eu quero fazer mais pelo menos uma coisa individual pra também levar na pasta. Como eu já falei, o projeto da escola é de fundo do mar, é de cuidado com o mar, né, a questão da reciclagem, de não jogar lixo, dos animais, da biodiversidade. Novembro e dezembro a gente vai entrar no tema de energia, que vai ser muito legal, tipo, porque eu não faço ideia de como trabalhar isso com as crianças, então eu vou aprender muita coisa também. Mas por enquanto, outubro ainda é o tema de combate aos detritos no mar, enfim. Tô usando bastante coisa também pra falar de reciclagem, de reutilização. Os materiais, as propostas que eu tô pensando são todas baseadas nisso, né? Então eu tô aqui vendo exatamente como é que eu vou fazer. E aí deixa eu mostrar pra vocês como eu inicio, assim, essa questão do planejamento. Eu já mostrei aqui um pouco pra vocês, acho que lá no Instagram que eu mostrei mais, né? Que eu tenho esse quadrinho aqui no Notion, tipo essa página mesmo, que eu vou colocando tudo de cada uma das escolas, eu acho que é bem mais prático assim. E aí aqui eu tenho uma página só de planejamento, que eu vou mostrar pra vocês, na verdade é só um repertório, assim, de ideias. Aqui são as informações das crianças, tipo o nome do pai, nome da mãe, horários, restrições alimentares, enfim, tudo isso. E esse news é justamente aquilo que eu falei que toda semana eu tenho que mandar. Aqui eu sempre confiro se tem todas as crianças nas fotos, qual vai ser a temática de cada semana. Eu vou colocando tudo aqui. Aqui embaixo eu ainda tô construindo, mas eu gosto de colocar, quer dizer, eu vou querer colocar, né, as músicas que a gente tá ouvindo mais e tal, livros. Aqui em 10 eu também ainda não coloquei materiais, eu faço a lista de materiais de cada semana, ó, porque lá a gente pode pedir a cada semana qual material que a gente quer, né? Então aqui eu faço a lista de tudo que eu preciso, se chegou, se não chegou, se eu preciso pedir de novo, os brinquedos, né, que demora um pouco mais, assim, pra chegar, enfim. Isso daqui que eu pedi pra essa semana, ó, papel craft, pardo, cartolina colorida, tinta, enfim, copos, que eu vou fazer uma proposta com eles bem legal e tal, enfim, tudo que a gente vai conseguir reutilizar também, enfim.
E aí aqui, materiais é isso. E aqui do lado também tem coisas só pra eu não esquecer, sentir que eu tenho que fazer. Tipo, pedir a lista de material toda quarta-feira, fazer essa questão das notícias da semana, assim, na sexta. Todo dia eu escrevo um textinho falando como é que foi o dia pros pais, que é alguma coisa que eu faço no metrô, entre uma escola e outra, assim, bem rapidinha, que tá dando certo eu fazer nesse horário. E esse Monthly Reports é justamente isso que eu tô fazendo agora, que é separar esses trabalhos, tem uma folhinha que tem que preencher também e tal, com essas coisas certinhas. Aqui é o horário das crianças, que fica num lugar bem fácil também pra eu lembrar e saber exatamente do que eu tô falando. E aí aqui em planejamento, deixa eu falar com vocês rapidinho. Assim, essa questão do planejamento eu tô aprendendo a fazer, como eu falei pra vocês, né? O que eu tô gostando de fazer? Por exemplo, eu pego esse grande tema, que é fundo do mar, os animais marinhos, a reciclagem e tal, que é o do projeto, e eu sei que até o final de outubro eu vou estar trabalhando isso, né? Antes de entrar no tema da energia. E essas crianças, dessa turma especificamente, elas não estão 100% apropriadas do vocabulário, por exemplo, dos animais marinhos, do mar e tal, então não fazia sentido pra mim eu passar pra reciclagem, começar a falar de papel, de plástico, não sei o que, sem trabalhar o que eles já deveriam saber, assim, teoricamente, que são a questão dos animais marinhos, da biodiversidade. Porque uma série de coisas aconteceram e tal, enfim. E aí estão nesse processo. E eu não quero atropelar, não quero ficar mostrando, tipo, ah, não, eles já estão mega avançados no conteúdo. Porque, cara, não faz nem sentido pra mim com criança de 2 anos. Então eu vou vendo o que faz sentido pra eles, o que interessa. E eu vou caminhando assim, né? A coordenação, a direção, todo mundo tá apoiando esse trabalho que eu tô fazendo. Então a gente vai bem de pouquinho em pouquinho vendo o que faz sentido pra eles, o que eles se interessam mais. Então, por exemplo, essa semana, né, que passou agora, eu tinha feito um planejamento semanal, assim, mas no meio do dia, teve um dia que eu acordei com uma ideia e eu falei, gente, vamos fazer isso? E aí eu simplesmente fiz isso, tipo, e vou passar o planejamento que era desse dia pra essa semana e tá tudo bem, assim. Lá tem uma supervisão por semana com a coordenadora, que eu mostro o planejamento da semana seguinte, ela vê se ela gosta, ela dá sugestões e tal, mas existe essa liberdade, sim, se precisar mudar alguma coisa, às vezes na hora não dá alguma coisa, ou surge outra ideia, enfim, então tem essa flexibilidade. Tá, e aí antes de eu fazer esse planejamento semanal, de toda semana eu fazer o planejamento da próxima semana, eu gosto de fazer uma coisa, um compilado assim de ideias que eu vou tendo e que eu vou pegando nos Instagrams, nos Pinterests, enfim, eu vou tendo as ideias e vou escrevendo e vou colocando aqui de alguma forma. Porque aí eu já tenho esse banco de, se tiver um dia, tipo, peraí, não tô com ideia nenhuma pra hoje, já tem lá, entendeu? Então, aqui no Notion eu faço isso, eu faço esse planejamento, eu coloco essas ideias assim de uma forma um pouco mais livre e tal, só pra eu ter, assim, eu tenho que estruturar isso melhor, eu vou anotando algumas coisas, enfim, e depois eu passo pro Drive, que é onde uma pasta compartilhada com a coordenação e com a professora que trabalha comigo de tarde, né? Eu trabalho de manhã, eu trabalho de tarde com algumas crianças que são de manhã e de tarde, que são integral, então com algumas crianças meio que compartilhadas, assim, entre a gente. E a gente tem que estar sempre alinhado nisso. Então depois eu ter essas inspirações, essas ideias e pensar algumas coisas, aí sim, toda semana, geralmente na quinta-noite ou no final de semana, né, vai depender, eu faço planejamento para as próximas 2 semanas. E aí eu consigo ter essa antecedência, assim, e aí quando chega domingo, geralmente, tipo assim, pra amanhã, eu só dou uma revisada no planejamento e vejo se eu quero mudar alguma coisa ou não. E assim fica bem mais prático pra mim. Tipo, ó, aqui no Notion, por exemplo, eu já coloquei aqui, ó, que setembro e outubro o tema é esse: combate aos detritos do mar. E aí eu coloquei aqui algumas inspirações, tá vendo? Eu coloquei inspirações e ideias. Por exemplo, aqui, nossa, achei isso muito legal, isso daqui me ajudou a pensar na pintura dos tons, mas pra mim não faz sentido eu ficar cortando 30 mil peixinhos. Tipo, qual o trabalho que eu vou ter e qual o sentido pras crianças disso, sabe? Não cortei. Aqui também tá lindo, porque tem purpurina. E qual é o sentido de eu colocar purpurina numa pintura que a gente tá falando sobre coisas biodegradáveis e cuidar do mar, sendo que purpurina é uma das coisas que mais polui o mar, né? Pra mim não faz sentido nenhum isso. Então eu me inspirei e peguei só a parte aqui de trás. Isso daqui também, na verdade isso daqui eu nem fiz, enfim, é só uma ideia que se eu quisesse fazer eu poderia ter feito, mas eu não gosto muito dessa coisa muito certinha, assim. Enfim, eu acabei fazendo o crab, né, o caranguejo de outra forma. Eu não fiz isso porque eu achei que não faria sentido. A baleia também, eu me inspirei nesses potinhos que a pessoa usou de iogurte pra fazer a baleia. Eu usei os potinhos de Danoninho, que já são vermelhos, pra fazer o crab. E ficou bem bonitinho, assim. As crianças que colaram os olhinhos, então não ficou certinho, assim. Tem criança que colou o olhinho aqui em cima, aqui do lado. Cada criança colou o olho onde queria. E a pintura também das patinhas foi a gente que fez, tudo junto, assim, que eu fiz com elas.
Esse polvo acabou que a gente não fez, mas também era bem tranquilo de fazer. Mas eu não faria com esse olhinho assim, eu faria da criança desenhando mesmo. Mas ia ser legal porque elas poderiam pintar, né? É uma coisa que eu nem acabei fazendo, mas eu deixei essa inspiração. Isso daqui eu quero muito fazer. Essa estrela com a pintura com papel plástico bolha. Plástico bolha reaproveitado, né? Eu não ia comprar plástico bolha, eu ia usar de coisas que eu já tenho. Já tá lá o plástico bolha. E arrumar umas tintas bem bonitas pra gente trabalhar essa questão das cores mesmo, né? De como o fundo do mar é colorido e tal, tudo isso. Então, eu separei aqui e eu também tenho que cortar essa Starfish. Se eu quiser fazer isso essa semana, eu tenho que levar cortadinho já. Isso é uma coisa que de fato as crianças não tem como fazer, né? Então eu tenho que ver se eu vou fazer isso pra essa semana. Isso daqui foi uma coisa que, cara, na escola tá sem projetor. Mas que se tivesse projetor, eu queria fazer um ambiente, assim, totalmente mergulhando no fundo do mar mesmo, sabe? E aí aqui tem várias ideias de, tipo, webcam, assim, tipo, view. Qual é o nome? Não sei muito bem o nome, mas de filmagens do fundo do mar, que, tipo, reais, sabe? E aí tem umas muito lindas, gente, as crianças vão ficar doidas vendo isso, se inspirando depois pra fazer, a gente fazer alguma proposta e tal, mas lá tá sem projetor, então eu não consegui fazer isso ainda. E aqui também uma outra ideia que eu achei muito legal, que eu acho que ficou bem bonito, que é de usar também coisas recicláveis, né, tipo papel ou jornal, que é uma coisa que a gente jogaria fora, e fazer essa pintura, tipo, com aquarela por cima, sabe? Também não fiz isso ainda, mas é uma ideia que tá aqui se eu quiser fazer. E lá no meu Pinterest tem várias outras coisas também, eu vou colocando aqui só as coisas que eu mais quero, assim, pra semana. E aqui atividades das crianças eu não posso abrir porque tem o nome delas, mas é justamente onde eu faço essa listagem do que eu já fiz e de quais crianças fizeram naquele dia, porque aí eu sei exatamente quais faltam fazer e aí eu consigo fazer esse controle por aí. Então aqui eu coloco mais ou menos as inspirações, assim, que eu quero pra semana. E aí depois que eu já tenho essas ideias separadas, aí sim eu venho aqui pro Drive, que é compartilhado, e eu faço o planejamento semanal mesmo, assim, de dia após dia, né? Então aqui eu coloco qual é a semana, né, de 20 a 24, 25, enfim, não sei, não lembro. Qual é o meu maior objetivo, assim, tipo, durante o dia, né, enfim, trabalhar isso. Então, explorar os mistérios do fundo do mar, aqui eu tinha 3 dias disso, terminar as atividades com as crianças que faltavam, enfim. Aqui eu escrevo qual é a atividade, né, tipo, em si, isso daqui é uma coisa que a escola que deu esse templatezinho de main goals, activity, resource e vocabulary, então isso já tá dado. Mas isso daqui tudo sou eu e a professora que a gente vai pensando, né, e colocando aqui. E aqui quais recursos que a gente vai precisar e quais vocabulários estão sendo trabalhados, sabe? Tipo, por exemplo, aqui eu fiz uma coisa muito legal, que eu até mostrei no Instagram pra vocês. Tô compartilhando muito por lá, assim, as propostas que eu tô fazendo. Dos mistérios do mar, das algas bioluminescentes. Enfim, que eu achei super legal, eles super curtiram. E obviamente eu não ia ficar falando algas bioluminescentes nem em português nem em inglês pra eles, né? E aí eu chamei de Sparkling Sea, que é o tipo mar brilhante, enfim, falei tudo isso pra eles e tal. E aí coloquei aqui no vocabulário o que eu fui trabalhando com eles, né, de uma forma bem lúdica e bem, tipo, da atividade mesmo. E aqui embaixo eu também gosto de fazer uma pequena listinha de quais são as prioridades pra eu fazer fora, assim, do tempo que eu tô com eles, né? Então, por exemplo, eu tinha muito que plastificar esses flashcards, aqueles que eu mostrei pra vocês do fundo do mar e tal, e também as fotos das crianças pra chamadinha, são coisas que eu não consegui fazer ainda, então que eu vou passar pra essa próxima semana, eu tenho que passar isso de novo, porque eu não consegui dar conta. Então, assim, nessa escola que eu tô trabalhando, né, como eu falei pra vocês, tem muita atividade, coisas extras, assim, tem aula de música, de artes, de educação física e tal, de biblioteca, de várias coisas, e eles têm bastante tempo de pátio também, que eu considero que sejam as coisas mais importantes que a criança faz, são as brincadeiras, né, é o brincar livre, é a interação com o outro. Então, na verdade, por dia, tirando os dias que chove e aí não tem área ao ar livre e tal, por dia, basicamente, eu tenho meia hora de atividade dirigida, que é meia hora que eu trabalho justamente essas atividades aqui que eu tô planejando, coisas mais estruturadas, pensadas, uma história específica, uma colagem, uma pintura, enfim, coisas mais estruturadas, assim, e meia hora do dia que eu tenho uma atividade livre, que é justamente quando eu faço, por exemplo, aquilo que eu mostrei no Instagram pra vocês,
de organizar um ambiente de brincar heurístico, de eu distribuir os bichos de uma forma, eu fiz uma coisa bem legal, que é embrulhar os bichinhos de plástico no papel alumínio pra eles explorarem, de pegar as panelinhas e organizar uma brincadeira, ou de simplesmente pegar alguns brinquedos, né, que eles gostam mais e fazer um momento lá de brincadeira livre pra eles construírem. Eu nunca gosto de deixar totalmente solto, a não ser que realmente precise, enfim, eu tenho algum compromisso, uma coisa que eu tenho que resolver, uma reunião, uma coisa assim. Eu nunca gosto de pegar a caixa de brinquedos da sala e jogar e pronto, sabe? Isso não faz sentido nenhum. Pra mim, mesmo brincar livre, é legal pensar, né, em algo que seja estruturado. Isso faz muita diferença, isso organiza as crianças, sabe? Então eu gosto de organizar o ambiente pra elas brincarem livremente. E aí eu tô gostando muito de colocar uma música mais calma, assim, de fundo e tal, e não ter tanto esse momento de interferência do adulto, deixar eles brincarem e a gente só vai mediar se tiver algum conflito, ou claro, se eles vierem interagir com a gente, porque o momento de atividade dirigida já foi, esse é o momento de brincadeira livre, que é muito importante pra eles. Ou trabalhar com os livros, né, colocar os livros no chão e eles vão lendo os livros, enfim, vou fazendo assim. É claro que alguns dias eu preciso usar um tempinho desse momento pra justamente fazer a proposta que uma criança chegou mais tarde pra terminar alguma coisa, mas em geral é assim que eu tô fazendo. Então, enfim, gente, já falei demais aqui. Eu vou continuar aqui fazendo, ajustando o planejamento dessa semana, meu anúncio tem que mudar alguma coisa e tal, e mais tarde eu falo com vocês pra finalizar o vlog. Assim, gente, o Pinterest é uma coisa que pode ser muito boa ou muito ruim na nossa vida como professores, pelo menos o que eu acho. Na minha prática, nos meus estudos, não faz sentido nenhum você fazer, por exemplo, isso daqui. O que é isso? O que a criança fez aqui? Ela não sabe cortar isso, você que colou esse olho, você que colou tudo, tipo, tá bom, você pode preparar o material pra levar, mas em termos de arte da criança, de autoria, não faz sentido. Ou, por exemplo, isso daqui. Você vai, tipo, meio que obrigar a criança a fazer nessa ordem, nesse formato, ou você vai deixar livre? Por exemplo, esse aqui eu achei muito legal. E isso daqui eu já acho que já é bem mais bacana, assim, que é fazer esse peixe de aquarela com filtro de café, mas eu acho que isso, enfim, eu acho que aproveita um pouco, né, o filtro do café. E eu acho que, enfim, não achei muito prático. Mas a questão é justamente essa, tipo, gente, tem umas coisas que a gente vê que parece que são lindas, maravilhosas, mas vai dar, tipo, isso, só trabalho pra professora. E o que as crianças vão fazer? Tipo, por exemplo, isso daqui. Tem os dois lados, por exemplo. Olha aqui, claramente, isso aqui não foi uma coisa direcionada. A criança pintou como ela quis. Isso daqui que faz sentido pra mim. Mas, ao mesmo tempo, você que tem que cortar esse molde desse peixe aqui, né? Enfim, ou levar isso daqui impresso, enfim, de alguma forma. Mas olha, tá vendo? Dá pra ver que tem autoria da criança. Tem muita coisa que a gente vê que não tem. Tipo, isso daqui foi a criança que fez? Não. Tá vendo? Então, tipo, claro que com crianças mais velhas dá pra ir trabalhando outras coisas, né? Mas eu acho muito importante a gente pensar nessas coisas, né? No tipo de material que a gente tá usando, no que faz sentido pras crianças, o que não faz. Então tem como sim você justamente, né, usar as inspirações, se inspirar e fazer uma coisa que faça sentido pra você e pra sua prática, né? Claro, você não precisa concordar comigo, mas é isso, assim. O que a gente quer também enquanto autoria da criança e a mão dela de fato naquela atividade, né? Naquela proposta que você tá tendo. E eu acho que muitas vezes a gente se coloca muito trabalho pra levar pra casa, porque muitas vezes a gente não tem esse tempo de planejamento na escola. E a gente pra ficar cortando coisinha ou fazendo folhinha de atividade pras crianças, o que não faz sentido, sei lá, nem pra gente, nem pra ela, no final das contas. E é claro que isso vai depender muito da escola onde você trabalha. Se você está trabalhando num lugar que te exige a fazer esse tipo de coisa, que a sala tem que estar cheia de material de EVA, que tem que fazer folhinha de atividade para as crianças de 2 anos de idade, pra tracejar em cima, pra pintar dentro do limite. Aí ok, aí você vai ter que fazer e é a vida. Mas assim, por exemplo, lá na escola eu vejo que existe uma certa flexibilidade em relação a isso. Se você quiser fazer tudo bem, dentro da sua proposta e tal, se for embasado e tal, mas tudo bem você não querer também. Então, por exemplo, uma ideia até que da outra escola que a gente sempre faz é fazer pintura coletiva, e as crianças de 1 ano trabalham muito com pintura coletiva, não trabalham com o limite da folha dela, né, um limite um pouco maior, e aí pra mandar pra casa no final a gente recorta, né, em, sei lá, tem 12 crianças, recorta em 12 e manda um pedaço pra cada família e pronto, tá tudo bem.
se não foi a criança que pintou aquele pedaço, porque é uma obra que é coletiva, né? Então eu levei, por exemplo, essa ideia pra escola nova que eu tô trabalhando como regente, e a coordenação gostou, falou, não, nossa, verdade, a gente nunca fez isso, mas acho que pode funcionar. Então se eu quiser fazer um trabalho, uma pintura com a turma inteira, uma coisa maior e tal, eu posso fazer isso de cortar depois e mandar um pedacinho pra cada casa, porque é um trabalho que é coletivo. Então eu acho que é muito importante, assim, essas trocas, essas reflexões. E você usar o Pinterest e os Instagrams também. Se você quiser, gente, me peçam aqui embaixo. Eu posso separar alguns Instagrams que eu me inspiro bastante, de se inspirar mesmo, não é copiar e colar, é se inspirar, sabe? E algumas dicas de como achar coisas melhores no Pinterest também, que pode ser muita coisa boa, mas muita coisa ruim. Então eu posso fazer um outro vídeo sobre isso, falando melhor, mas eu só quis dar esse gostinho pra vocês de como eu tô fazendo aqui no planejamento, tudo isso. E, enfim, pra vocês se inspirarem também, eu sei que tem muita gente começando agora, pra vocês verem como eu tô fazendo e como pode funcionar assim pra vocês, tá? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz com bastante carinho, assim, pra vocês, tentando compartilhar. Falei bastante nele, né, mas enfim, acho que é bom a gente ter essa troca. E me deixa aqui também dicas e sugestões de outras coisas que eu posso falar aqui no YouTube e lá no Instagram, que vão ajudar vocês nas práticas. E vocês me ajudam muito também, sério, maravilhosas, tá bom? Então é isso, gente, um beijão pra vocês e até a próxima!